sou Rosângela Ingonese, coautora do livro O Fim da Liderança Tóxica nas Organizações. Eu vou trazer aqui nesse vídeo uma pílula do conteúdo do livro, a importância de buscar um novo modelo de liderança em substituição ao atual modelo de comando e controle. E para você, o modelo atual de liderança vigente nas organizações é adequado? Ele estimula as pessoas a darem o seu melhor e otimizar os resultados? E os líderes? E se você for um líder, eles se sentem confortáveis e certos de que estão fazendo o melhor para si próprios e para a organização? E os líderes e os liderados estão felizes com o seu trabalho? O que você percebe na sua prática diária? Nós temos observado que as doenças psíquicas provenientes de ambientes tóxicos no trabalho só estão aumentando. Há desconforto físico, que estão em alta, há a saída dos talentos, que está avançando a cada dia. E, para mim, isso indica uma forte necessidade de pensarmos em novos modelos de liderança. O modelo vigente, que é sustentado nas bases do comando e controle, que foi absorvido ao longo da nossa história nas escolas de gestão e é replicado e reforçado nas organizações há décadas. Esse modelo, inclusive, ele foi alicerçado fundamentalmente no patriarcalismo e defendido, sobretudo, por instituições como a igreja, o exército, ao longo dos séculos. A mentalidade e os padrões são caracterizados pela centralização, pela ordem superior e pela hierarquia. Nesse modelo, os espaços de questionamento, flexibilidade, autonomia, espontaneidade, distribuição de poder são restritos ou inexistentes. E assim, a liderança se estabelece e se sustenta pelo poder da autoridade, e eu diria até da dominação. Neste modelo, a expectativa é por um líder salvador, que tenha todas as respostas. Porém, olha lá, se ele tem o poder de salvar, ele também tem o poder de castigar. Neste modelo instalado e consolidado ao longo do tempo, não há lugar para o protagonismo da mulher. A verdade é que a mulher aparece como exceção nos espaços públicos de poder, seja na religião, na guerra, na política ou na nossa economia. E se observarmos mais de perto e sem julgamento de valor, perceberemos que o direito das mulheres está constantemente em xeque. Durante o período da pandemia, da Covid-19, vimos com mais evidência o impacto negativo do modelo comando e controle sobre as pessoas. Dados divulgados repetidamente em diversos meios de comunicação indicam que houve o aumento de doenças psíquicas decorrentes do ambiente de trabalho. Notamos também que, no geral, as lideranças femininas obtiveram melhores resultados na gestão de pessoas durante esse período. Elas foram mais eficazes no acolhimento das necessidades das pessoas, geraram mais segurança emocional no ambiente de trabalho, que é fator-chave da preservação da saúde dos colaboradores, das equipes. E nós não precisamos argumentar a exaustão para afirmar que o velho modelo de comando e controle, de liderança hipermasculina, expressa no ditado que a gente ouve tanto por aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já não serve mais para este mundo em que múltiplos, ambíguos, complexos fatores influenciam a tomada de decisão e o futuro das organizações, mas ainda em vigor. Numa retrospectiva das teorias e conceitos disseminados pelas grandes escolas de negócio, como a Harvard nos Estados Unidos, o INSEAD na França, dentre outros, do mundo executivo, corporativo, nós observamos que cada época experimentou a chegada de modelos que foram evoluindo com o intuito de abastecer os líderes com as ferramentas eficazes para buscar melhoria nos resultados. Houve, por exemplo, o momento da busca por líderes com determinados traços pessoais de personalidade. Outros momentos, houve a busca por líderes que apresentavam certos comportamentos específicos, como ter maior consideração pelas pessoas lideradas. Tivemos outros momentos ainda em que o desafio de aprender a combinar na dose certa para cada situação, a complexidade da tarefa e o nível de relacionamento foram a fórmula para obter a excelência como líderes.
Com o avanço dos estudos da neurociência, já se sabe que esses dois extremos, o da tarefa e o do relacionamento, operam em circuitos neurais distintos, exigindo foco, atenção e flexibilidade cognitiva para transitar com fluidez entre eles, usando com maestria e adequação cada um desses circuitos. Ou seja, nós não conseguimos usar simultaneamente os dois circuitos. Depois, nós buscamos ainda modelos de liderança que trouxessem aquela liderança transformacional, carismática, visionária. Que juntos esses rótulos revelaram o conceito de líder como alguém que define a realidade organizacional por meio da articulação de uma visão, por exemplo. Essa perspectiva, por mais que seja envolvente, ela vem recheada de expectativas elevadas por alguém distinto que se diferencie pelo carisma, pela capacidade de inspirar os outros, pela comunicação eloquente, dentre outras coisas. E a esta altura, você já deve ter percebido que muitos desses aspectos, dessas abordagens, são aceitos e aplicados em suas inúmeras versões e estão presentes de forma misturada, complementar no nosso dia a dia. Você certamente já percebeu que alguns líderes são carismáticos e outros não. Contudo, mesmo assim, são bons líderes. Outros conseguem dar atenção e suporte aos seus liderados de forma adequada e suficiente, outros não. Por mais que o líder tente inspirar com suas metáforas e um envolvente storytelling, para alguns isso não causa o menor efeito. No outro extremo, encontram-se os estímulos por meio de metas arrojadas, desafiantes, muitas vezes inalcançáveis, que com frequência elevam o nível de estresse a patamares doentios e geram mais desânimo e frustração do que motivação. São dissonâncias que aparecem no desconforto físico, emocional e se expressam em frustração, desmotivação e doença. E você que é um líder, você já se sentiu assim algumas vezes? Desmotivado? Embora essas abordagens sejam ainda praticadas, elas também são rejeitadas e criticadas por não serem suficientes para o exercício da liderança eficaz diante desses desafios, dessa nova dinâmica dos dias de hoje, em que reina a complexidade, a informação ambígua, a instabilidade econômica, política, social, além do surgimento de uma maior consciência das pessoas por equilíbrio entre os pilares que sustentam uma condição humana digna e prazerosa e um ambiente de trabalho adequado. Enfim, diante de tudo isso, nós precisamos criar alternativas a esse modelo de comando e controle e também ao modelo que concentra a expectativa em líderes heróicos ou heroínas que detêm todas as respostas e o conhecimento e comandam verticalmente. Os novos cenários, na verdade, eles exigem outras competências que não estarão necessariamente atreladas a determinadas posições, e sim a um processo de mudança que vai ser de uma liderança mais coletiva e às vezes informal, no qual os líderes sejam capazes de atuar em condições instáveis, mutantes, graças à diversidade e às complementariedades entre os membros da equipe. No futuro, que na verdade já está em curso, as inovações nas formas de trabalhar coletivamente, colaborativamente, serão as mais importantes, aceleradas e facilitadas, obviamente, pela tecnologia da comunicação. E nesse lugar, todos se percebem como uma única unidade, em que todos buscam o alcance de um objetivo ou um interesse comum. E os erros individuais são erros de todos, e onde os limites individuais são compreendidos e acolhidos pela equipe. O organograma verticalizado dará lugar a um modelo em rede, mais horizontalizado, sinalizando a substituição do foco no líder heróico ou na líder heroína pelo foco de equipes com espaço de liderança. Nesse modelo, a liderança se caracteriza num processo de influência mútua, no qual os múltiplos atores se envolvem em interações relacionadas com o liderar e o ser liderado, para um objetivo comum. Nessas alturas, você pode estar se perguntando:
que talvez isso possa parecer meio utópico, não é verdade? Mas mesmo assim, eu defendo que nós precisamos nos manter firmes nessa busca. E o clamor que nós observamos nos murmúrios daquelas salas de café, nos corredores das empresas, não é só por inovações que facilitem e tornem a vida das pessoas melhor, o planeta mais sustentável. Elas incluem principalmente a urgente necessidade de inovação nas formas de trabalhar em conjunto, em que o líder e o liderado tenham poder. Isso exige uma liderança mais colaborativa, mais inclusiva, mais ouvinte, mais empática, mais flexível nas suas opiniões e comportamentos, que tenha mais consideração pelas pessoas, que crie um ambiente facilitador para o desabrochar dos talentos. Enquanto, ao mesmo tempo, não se perca o foco nos resultados das organizações, atendendo, na verdade, todos os stakeholders. Isso, de novo, pode parecer, de certo modo, idealizado e impossível de se concretizar, se nós olharmos a forma como trabalhamos hoje. Mas, na nossa opinião, eu repito, é possível sim, e, sobretudo, necessário. E se observarmos mais de perto, veremos que o modelo de comando e controle, por outro lado, torna os liderados passivos e acomodados, pois eles esperam que alguém defina o que fazer, como fazer e cobre e reconheça, tornando a situação, de certo modo, confortável para os liderados. E acaba sendo um jogo de perde-perde. Portanto, a mudança no modelo exige também uma nova mentalidade por parte dos liderados. Espera-se que eles assumam uma posição mais protagonista. Afinal, no modelo horizontalizado, com poder distribuído, valores como autonomia, responsabilidade pelos resultados, compromisso com o autodesenvolvimento e autogestão são essenciais para o funcionamento. Neste contexto, a homogeneidade do modelo constituído pela liderança masculina é também um alerta a ser respondido por todos nós. Com o quê? Com mais equidade, não somente na inclusão de mais mulheres, mas também no modelo de liderança com alma feminina. Isso significa que homens e mulheres precisam liderar cuidando das pessoas. E isso se consegue focando na tarefa, quando necessário, mas nunca deixar de lado a construção de relacionamentos. E esses relacionamentos devem ser confiáveis, transparentes, saudáveis para todos. E se você se interessou por essa conversa e quer saber mais sobre isso, procure nosso livro, que está disponível na Amazon e também na editora Neo 21, O Fim da Liderança Tóxica nas Organizações, de Rosângela Angonese e Ricardo Neves. Espero que você tenha gostado aqui da nossa reflexão, do nosso diálogo e espero receber também um feedback teu. Muito obrigada.